que vão ser titulares na equipe do Coritiba. Daqui a pouquinho a gente fala do Coxa e aí sim já vamos começar a projetar o confronto Coritiba e Cascavel. Se você quer mais emoção, acesse kto.com, use o cupom RICJP que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bônus limitados a R$100. O site é para maiores de 18 anos e, é claro, palpite com responsabilidade. 20 anos do Dalicani chegando pra gente já falar dessa 11ª rodada do Paranaense, porque domingo tem o Furacão em casa tentando a vitória para terminar essa primeira fase na primeira colocação. Boa tarde, Vincenzo. Tudo bem, TT? Boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, o Atlético segue nessa preparação para enfrentar o Independente São Joséense na Arena da Baixada às 4 horas da tarde, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Bruno Zapelli está de volta, Bruno Zapelli que não jogou na última partida, não enfrentou o Coritiba no Clássico Atletiba, ele sofreu um acidente de carro, trouxemos essa informação, teve que passar aí, teve pontos na cabeça, ele bateu a cabeça no acidente de carro, treinou com uma faixa para proteger a região em que ele machucou nesse acidente, mas tudo bem com ele, está treinando normalmente, mesmo que de faixa, e sim, vai jogar a partida contra o Independente São Joséense, deve ser até titular do Atlético nessa partida no próximo domingo. Léo Godoy, claro, Léo Godoy, uma das maiores expectativas aí da torcida do Atlético para esse ano de 2024. O jogador também deve jogar, deve estrear pelo Atlético contra o São Joséense. Está treinando desde a última semana, já está recuperado da lesão que ele teve no músculo adutor da coxa e participa desde o início da última semana, então, das atividades. Também deve ser um dos titulares, deve sim jogar contra o Independente São Joséense no domingo. O Felipinho, volante Felipinho, canhoto, recém-contratado pelo Atlético, fez 2 partidas muito boas nas suas primeiras 2 partidas pelo Furacão, treina entre os titulares, é claro, o Juan Carlos Osorio gosta de mesclar bastante, mas tem treinado na formação que o Osorio considera a mais importante, a ideal do Atlético, já ganha vaga nesse time titular do Furacão. Ele falou, a Rede Furacão, disse primeiro que gosta, está feliz com a sequência que vem ganhando e depois projeta a partida do Atlético contra o Independente São Joséense. Então, estou muito feliz com essa sequência, né? Cheguei há pouco tempo aqui no Furacão, já fiquei feliz em se ambientando rápido nos treinos, conhecendo todo mundo e feliz também pela sequência. Então, é sempre muito importante terminar essa última fase com a vitória, então estamos trabalhando firme para isso e vamos lá pegar essa vitória. Palavras então do Felipinho, aí, meio-campista do Atlético, jogador que está ganhando bastante espaço, está ganhando bastante sequência com o Juan Carlos Osorio. O interior canhoto, né? O Osorio utilizou bastante o Vinícius Cauê ali naquela posição, pediu demais o interior canhoto, os volantes destros que o departamento de scouting do Atlético recomendava, o Osorio não queria, chegou o Felipinho, e o Felipinho em 2 partidas ganha sim vaga desse time titular do Atlético, é outro que deve sim ser titular do Furacão contra o Independente São Joséense. Mas a grande novidade dessa semana dos treinamentos do Atlético é o Luan Patrick. O Luan Patrick vem treinando, está treinando com o elenco normalmente, treinamentos com bola, compõe normalmente as atividades, já está inscrito, já aparece entre os atletas habilitados do Atlético para jogar nesse Campeonato Paranaense e pode receber chances do Osorio. Ainda não está muito claro se ele vai ser um jogador que vai ser testado nos treinamentos e não vai ganhar chances nas partidas, como foi o caso do Matheus Babi, que jogou até 15 minutos lá em Cianorte, contra o Cianorte, vitória do Atlético por 1-0, e ele até participa do gol, inclusive, mas não está muito claro. Ele é muito testado nos treinamentos, joga muito pouco, é emprestado ao Penharol. O Luan Patrick foi inscrito no Campeonato Paranaense, vai ser testado no treino, vai jogar nos treinos do Atlético, mas nos jogos a gente ainda espera para ver a decisão do Juan Carlos Osorio. Essas inscrições, então o Luan Patrick foi o último inscrito do Atlético na lista do Campeonato Paranaense, as inscrições fecham hoje. Nessa sexta-feira, dia 23, acaba o período de inscrição no Campeonato Paranaense, então os clubes não podem inscrever mais jogadores a partir deste sábado, né, que a última rodada é jogada nesse final de semana, já começa o mata-mata, então os times não podem mais inscrever. O Atlético tem 47 jogadores inscritos, e é bom lembrar que não há limite, né? A gente trouxe essa informação lá antes de começar o Campeonato Paranaense, não há limite, antes do arbitral, inclusive, né? Não há limite, os times votaram e decidiram por não colocar limite de inscrições, então podem inscrever 100, 200 jogadores, claro que isso não vai acontecer, mas o Atlético já inscreveu 47 jogadores. Desses, 30 foram testados pelo Juan Carlos Osorio. Alguns não jogaram, como o caso do Léo Godoy,
e do Lucas Esquivel, que devem estrear na próxima partida do Atlético, e aí o Atlético já vai a 32 jogadores utilizados em 11 partidas, mas outros jogadores da base, por exemplo, o Marcão, zagueiro do Atlético, ainda não jogou, outro zagueiro da base, o Arthur Dias, ainda não jogou, o João Cruz, né, meio campista da base do Atlético, também ainda não entrou em campo. Então o Osório só não utilizou jogadores da base até esse momento, e claro, Luciano Arriagada e Kaká, esses também não foram utilizados, a exemplo do Fernando e do Renan Viana. O Luciano Arriagada e o Kaká não estão nos planos do Atlético, estão inscritos, mas não foram utilizados pelo Osório, e aí o Renan Viana e o Fernando seguem em processo de recuperação de lesão. O Fernando deve voltar em abril, o Renan Viana um pouquinho mais cedo, mas os dois tiveram uma lesão muito séria. Eles romperam o ligamento anterior cruzado do joelho, os dois romperam esse ligamento e estão há muito tempo sem jogar. O Fernando é esperado que tenha uma volta em abril e o Renan Viana um pouquinho mais cedo, mas em março ele também deve estar à disposição do Juan Carlos Osório. O Alex Santana é outro jogador que ainda se recupera de lesão, uma lesão no joelho, dessa vez não tão grave, não tanto quanto o Fernando e o Renan Viana, na verdade nem perto da gravidade da lesão desses dois jogadores. Santana ainda se recupera de lesão e deve voltar por mata-mata. Para a partida do domingo não deve jogar o Alex Santana. E aí a partida do domingo fecha uma primeira fase de liderança para o Atlético, pelo menos pode confirmar liderança se vencer o Independente São Joséense na Arena da Baixada. E alguns jogadores se destacam, tanto no geral no Campeonato Paranaense, quanto entre os jogadores do Atlético. No geral, o Thiago Heleno se destaca bastante. Ele é o jogador que mais acertou passes na primeira fase. Ele acerta mais de 60 passes por partida e tem acertado muito. Tem acertado 93% dos passes que tenta, é um número muito alto. E o Thiago Heleno também é o jogador que mais acerta bolas longas. Tem mais de 5 bolas longas por partida nessa primeira fase do Campeonato Paranaense, com um aproveitamento de quase 70%, que também é bastante coisa. O Matheus Gamarra é o terceiro nesse quesito no Campeonato Paranaense. Então, a dupla de zaga, não dupla porque o Atlético joga com 3 zagueiros, mas Thiago Heleno e Matheus Gamarra, zagueiros titulares do Atlético, são os dois entre os 3 que mais acertam bolas longas em todo o Campeonato Paranaense. E aí o Canóbio também tem um destaque interessante. No geral, entre todos os jogadores do Campeonato Paranaense, o Canóbio é o segundo jogador com mais passes para finalizações, o segundo jogador que mais cria chances de gol diretamente, com mais de 2 passes para finalização por partida. Então o Canóbio com bastante destaque nesse quesito também. No Atlético, o Canóbio é o jogador que mais chuta e não fez um gol ainda. Tem mais de 2 chutes por partida. No ano passado ele também foi o jogador que mais chutou no gol pelo Atlético, mas não marcou tantos gols. Canóbio ainda não marcou gol pelo Atlético nessa temporada de 2024. Bruno Zapelli é o jogador que mais dribla, mais acerta dribles, mas quem mais tem aproveitamento nesse quesito é o Julimar. E aí o Gamarra se destaca em interceptações, tem mais de 5 interceptações, é bastante coisa para um zagueiro. Então o Atlético com bastante destaques em todo o Campeonato Paranaense. Nesse início de ano, nessa primeira fase de Campeonato Paranaense, vai ter o Bruno Zapelli de volta, deve sim ter o Léo Godoy para enfrentar o Independente São Joséense. E aí o Lua Patrick vai ser testado, ou nos treinamentos, ou nas partidas. Vamos ver a decisão que vai tomar Juan Carlos Osório, que não pode mais inscrever jogadores, porque o limite é essa sexta-feira, então as listas de inscrição têm que estar fechadas até hoje no Campeonato Paranaense. Devolvo para vocês por aí. Então, a única coisa que vale mesmo para tudo bem, vale a liderança, o Atlético vai ganhar do São Joséense, vai ser líder, eu entendo que o São Joséense está brigando para não cair, só que o São Joséense tem um time muito fraco, ganhou do Galo Maringá e saiu da zona de rebaixamento, muito por conta do apoio da torcida, muito por conta da falta de qualidade do ataque do Galo Maringá, que perdeu um gol atrás do outro, que era para o Galo Maringá ter vencido tranquilamente a partida. Não vejo uma dificuldade tremenda em campo pro Atlético no domingo. E vai pagar o pato, né? O Quem vai Atlético pagar o usa pato? a pele de volta com o Godoy claro, então. Né? Pra mim, a grande atração... Vai pagar o pato. Eu quero ver o Léo Godoy como jogador do Atlético. Eu também. E eu espero muito que seja o extremo pela direita. Que seja o cara que ataque o campo pela direita, que não joga de volante. Direita, né? Então, nesse esquema do Osório, ele faz 3 zagueiros, 2 por dentro, abre um de cada lado. Então, mas ele ainda pode ser zagueiro, volante, né? Então... Eu espero muito que o Léo Godoy jogue na dele, goleiro, com liberdade para atacar pela direita do campo, porque ele foi o maior assistente do continente no ano passado aqui na América do Sul, e ele é muito bom no apoio pela direita. Eu acho que essa dobradinha com o Mastriani, inclusive, vai dar muito certo pro Atlético.
grande questão é que ele tem que jogar na dele. Eu espero muito que o Osório agora com o Esquivel, com algumas peças que podem voltar e que ele pode utilizar, com o Zapelli recuperado, como trouxe o Vincenzo, que ele tenha a possibilidade de colocar um time sem muitas invenções e que o Atlético faça uma partida boa com esses jogadores, porque eu acho que eles vão ajudar muito o Atlético, mas não jogando o Vinícius Cauê de volante, não jogando o Gamarra de volante, bem difícil, o né? Léo Godoy por invenções. dentro, o Wallace como volante, lá o centroavante do Sub-20 que o Vincenzo trouxe ontem. Então não dá pra fazer um ótimo time sem inventar muito. Porque se você pegar hoje, o ideal do time do Atlético, na minha visão, seria a linha de 4, mas o Atlético, o Osório não vai fazer isso, ele vai colocar os 3 zagueiros e tudo bem. Coloca os 3 zagueiros, vai colocar e daí vai sobrar para um dos zagueiros, porque provavelmente o Esquivel vai ser zagueiro, porque ele não vai tirar o Canóbio da ponta esquerda, Sim. da ala esquerda, né, no caso. Sim. Não vai colocar o Esquivel como ala esquerda e o Godoy como ala direita, ele vai colocar um ou outro, e o outro vai jogar de zagueiro, provavelmente. Sim. E espero que seja o Godoy como ala e o Esquivel como zagueiro. Terceiro zagueiro pela esquerda. Que pra mim é o mais justo. Não gosto de uma zaga com 2 zagueiros canhotos mesmo com 3. Né? Que daí seria o Gamarra fazendo a sobra. E eu não sei se ele vai fazer isso. Mas dá pra jogar com linha de 4 em tese, né? Godoy, Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel. Mas ele já falou. Ele fechando com o Canóbio linha de 5. Mas ele já foi. Ele já falou nessa chatice que o Gamarra não é. Gamarra pra ele linha de 4 é lateral esquerdo. Eu sei. Né? Então, aí. Então, ou vai jogar Gamarra ou vai jogar Esquivel. Os dois juntos não dá. Esse é o ponto. Os dois juntos isso não dá. me incomoda. Me incomoda também. Mas ele pode mudar de ideia, eventualmente, com a evolução do trabalho. Eu espero. Eu torço. Mas assim, eu vejo caso. assim, ele disse... essas soluções do Osório, defensivamente, elas até funcionam. O problema é a parte ofensiva do Atlético hoje. Sim. O problema do Atlético não é defensivo, é ofensivo. E como ele começa a encher de gente lá atrás, ele tem que sacrificar gente lá na frente. Então, eu acho que o Osório tem que repensar essa ideia dele. Concordo, tem que repensar mesmo. Tem que repensar. Porque ofensivamente o Atlético está sendo fraco. Fala aí, Vincenzo. Não, ele disse ele bem lembrou dessa fala do Osório sobre o Gamarra, que como é um esquema com 4 defensores ele é lateral, com 3 defensores ele é zagueiro, e aí poderia ser uma opção para o meio campo também. Ele fala isso quando ainda não havia o Lucas Esquivel para trabalhar. O Lucas Esquivel estava com a seleção argentina. Claro que conhecia o jogador, duvido que o Osório não conhecia o futebol do Lucas Esquivel, mas ainda não havia tido contato, tinha treinado com o Lucas Esquivel. Então essa visão talvez mude, até porque você queimar ou Gamarra ou Esquivel num banco de reservas é muito ruim, né? Você perde muito talento. Então vamos ver a decisão que vai tomar o Osório. Mas essa fala que ele dá foi quando o Esquivel ainda não estava treinando. Vamos ver se ele vai mudar de ideia agora pro restante do trabalho. Tem que mudar.